justamente quando o Corinthians entrava em campo contra a Ponte Preta, para que, às 5 horas da tarde, justamente para que os jogadores não ficassem pressionados, mais pressionados pelo... Se o Corinthians perdesse como perdeu, a pressão é para o Palmeiras ganhar o jogo do mesmo jeito. Se o Corinthians ganhasse como não aconteceu, o Palmeiras teria que ganhar o jogo. Quer dizer, o Corinthians está pressionado porque vem perdendo desempenho e o Palmeiras na mesma medida, porque precisa reagir, porque começa a haver um campeonato cada vez mais aberto. Vamos falar do Palmeiras, então. Com opinião do Simon. O Simon quer votar, Simon, na enquete Palmeiras ou Corinthians? Eu te tirei porque eu sei que você é o craque do apito, mas fique à vontade. Não, mas eu dou opinião tratando de futebol e de qualquer esporte, eu conhece. Eu cravo o Corinthians, sabe por quê? Porque pra mim é um jogo decisivo, é o jogo em que o Corinthians, então vai ter se o Corinthians perdeu o clássico contra o Palmeiras, perdeu o campeonato. Ainda não tem a arbitragem definida. Empate, não, ainda não, sai quinta-feira. Empate ou Corinthians. Se o Corinthians perder em Itaquera, o jogo perdeu o campeonato. O jogo é bem lembrado pelo Simon, é na Arena Corinthians e sem torcida do Palmeiras, torcida única como tem sido nos clássicos paulistas. Em relação ao que o Edmundo falou, que mesmo que o Palmeiras não vença, tem campeonato ainda, vou voltar àquela reação do Flamengo. O Flamengo diminuiu para 6 pontos na 30ª rodada. Aí na 32ª ele perdeu em 2009, perdeu o Barueri e o Palmeiras ganhou do Goiás. Então voltou para 6 pontos na 32ª rodada. Aí na 33ª o Palmeiras perdeu o Fluminense no Maracanã e o Flamengo ganhou do Atlético. Aí voltou para 3. Então a reação de verdade de 6 para virar foi a partir da 33ª. Então, mesmo estamos na 31ª. Como disse o Edmundo... E tem outro exemplo, né, para falar que ainda tem campeonato, porque quando Santos e Palmeiras se enfrentaram no Allianz Parque e o Santos venceu, a gente dava o Palmeiras como fora da disputa do título e o Palmeiras está de volta. Foram 17 pontos atrás, o Corinthians 50, o Palmeiras 33 na 21ª rodada, segunda do retorno. Pela primeira vez, desde que o líder teve vantagem em cima do Palmeiras, que hoje é segundo colocado, de 17 pontos, de lá para cá, o Palmeiras, pela primeira vez, depende de si para ser campeão. O Palmeiras deve entrar em campo desse jeito. A partir de agora, a gente fala do jogo que encerra a rodada de número 31. Praz, Mike, Dracena, Juninho ou mesmo Mina. O Mina voltando aos poucos, né, de contusão, já tem treinado bem há um tempão. Egídio, Jean ou Thiago Santos, Tietê, Moisés, Queno, Borja e Dudu. Esse é o provável Palmeiras. Vamos passar pelo provável Cruzeiro também? Fábio, Ezequiel, Manuel, Murilo, Diogo Barbosa, Lucas Romero, Henrique, Thiago Neves, Rafinha, Arrascaeta e Rafael Marques. O Rafael Marques deve jogar na ponta e o Arrascaeta de centroavante. A tendência é essa. Mas o time é esse aí, o time que treinou hoje, porque o Robinho tá machucado, porque o Sobis tá machucado. O Alisson também, né? O Alisson tá machucado. Então, só acho que o Sassá tá machucado. Sassá machucado. Então, a Arrascaeta deve ser o centroavante e o Rafael Marques jogar pelo lado do campo. E a minha impressão é que vai jogar o Jean no Palmeiras, pela qualidade de passe. Não jogam no Cruzeiro. Sobis, possível negociação com o Querétaro do México. O Léo, zagueiro que tem problema na panturrilha, na batata da perna. Alisson, com dores no joelho e na coxa. E o Sassá e o Hudson, que seguem também no departamento médico. É uma boa galera que fica de fora. Gente importante, inclusive, na conquista da Copa do Brasil, como o Hudson. Longo jejum. Palmeiras não vence o Cruzeiro desde 2012 pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá, 7 jogos, 4 vitórias do Cruzeiro e 3 empates. Ganhou na Copa do Brasil só. Será que cai o jejum? Nesta segunda é o que a gente vai acompanhar para fechar a rodada de número 31. É um jogo duro, hein, Edmundo? O jogo é duríssimo, mas eu volto a dizer que o psicológico é super importante. O Cruzeiro tá jogando, ganhando tabela. Cumprindo tabela, ganhando, perdendo, empatando, sabe, não tem uma motivação, assim, a gente diz que o jogador não adianta dar 100%, tem que dar um pouco mais, 110% para poder ter um homem a mais em campo. O Cruzeiro dificilmente, não estou aqui dizendo que é verdade não, mas verdade é absoluta, dificilmente ele vai se esforçar ao máximo, porque ele já cumpriu a meta do ano. Mas, por outro lado, tem a leveza. Ele joga solto, joga alegre, pode tentar uma caneta que desmonta uma defesa, pode tentar um chute de longa distância que vai que eu acerto. Que acerta.
Enfim, tem todo os dois lados da moeda. Mas a verdade é o seguinte, se o Palmeiras vencer, excepcional. Se o Cruzeiro perder, não muda nada. Se o Cruzeiro ganhar, não muda nada. Mas se o Palmeiras perde em casa, é uma grande decepção, porque aí cai por terra essa reviravolta, essa escalada na busca do Corinthians. Então, assim, é um time jogando mais leve, mais solto, franco atirador. O que acontecer tá bom. E o outro time com a obrigação de vencer. Então tem os dois lados que fazem com que o jogo fique mais emocionante, mais intrigante para a gente que está em casa assistindo. Em cima disso, algumas ponderações, observações, Zinho. Você percebeu que logo depois do título da Copa do Brasil, o Mano aproveitou a garantia de Libertadores da América, de vaga na Libertadores, para ir fazer lá um procedimento na pele, né? Quer dizer, ele não esperou o final do ano, porque o grande objetivo, ser campeão da Copa do Brasil, distante que estava do Corinthians, enfim, o Mano até abriu mão de treinar a equipe em alguns dias. Deixa eu fazer só... Agora tem a possibilidade do Sobis, esse zum, antes de acabar o campeonato, dele voltar para o México. Quer dizer, é muito mais tempo de observação e montagem do que vai acontecer no ano que vem, tendo em vista que o Mano renovou o contrato, do que propriamente jogar a Vera, né? O PVC quer fazer uma colocação? Só porque em relação à questão da saúde do Mano. Ele descobriu que ele tinha um melanoma na véspera da final da Copa do Brasil. Aí tudo bem, melanoma hoje em dia não mata ninguém, mas é um problema de saúde grave. Então ele foi fazer a cirurgia logo depois. Estou fazendo só essa ponderação porque talvez ele não pudesse esperar. Eu sabia que você teria alguma informação assim, por isso que eu concordo. Só que também ficou aquele zum que ele não ficaria e que o Palmeiras queria ele. E que ele estava em São Paulo. Teve gente até que me noticiou que ele estava reunido com pessoas do Palmeiras, né? Então poderia também dar um basta naquilo que estava sendo falado. Não, estou aqui por causa disso. Eu não vi, pelo menos eu não vi essa notícia. Acho sim que o Cruzeiro, os jogadores, conheço muitos daqueles jogadores, vão jogar com vontade, determinado, são profissionais na acepção da palavra, mas como o Edmundo falou, não tem uma ambição no campeonato, né? Não vai ser campeão brasileiro o Cruzeiro. O Palmeiras, sim, de todas as equipes que incomodavam o Corinthians e que perderam oportunidade dentro do campeonato, Grêmio, Flamengo, Santos, podemos colocar assim, sempre quando tinha a oportunidade de diminuir a pontuação, decepcionavam, não chegavam. Agora chega o grande rival, chega o Palmeiras. Nós jogamos lá no Palmeiras, jogamos muitas vezes... O grande rival, o mais endinheirado, o com a maior expectativa no ano. E que todos nós até colocar foi uma decepção o ano. A gente estava falando isso. Palmeiras não ganhou o Paulista, não vai ser campeão de nada. Brasil, não ganhou a Libertadores, o treinador não arruma o time, o treinador não escolhe os 11. Eu também me coloco aqui porque eu falei isso. Falamos todos. O Cuca não... De repente, entra o Alberto como um interino, começa a dar uma cara para esse time, os jogadores começam a jogar mais leve. Simultaneamente, o grande rival começa a perder rendimento. Continua despencando, como o profeta Renato Gaúcho falou. E o Palmeiras está aproveitando. Por isso que eu acho que amanhã... Sabe o que o meu pai diria nessa hora? Que não conhece Nossa Senhora do Bom Começo. Que ele só conhece Nossa Senhora do Bom Fim. É lá no final é que o campeonato vai ser definido. Eu acho que assim, agora, eu acho que, como você falou, Edmundo, o psicológico do Palmeiras está lá em cima. A chance é essa. Não pode nem pensar em empatar, mano. Tem que ganhar esse jogo. Aí chega com mais moral pro clássico contra o Corinthians. Eu vou voltar para uma brincadeira que eu fiz 2 semanas atrás. Embora todos nós falamos isso do Palmeiras, falamos mesmo. O Corinthians estava com a mão, ainda tem 6 pontos de vantagem. Sim. Mas 2 semanas atrás, lembra que a gente abriu o programa? Eu disse assim: muda completamente a gente cobra os comentaristas, mas a gente sempre coloca eles, né, contra a parede. Porque é isso, tem que opinar, tem que se expor, e a gente vai tirando várias fotografias ao longo de cada rodada.
e as coisas mudam. É assim mesmo. Vilani, o que você diz quando um time está 12 pontos à frente Concordo, não tô dos demais adversários? Só que a gente tem, eu costumo falar aqui sempre, a gente não pode menosprezar uma equipe no cenário nacional, porque regionalmente ela é muito forte, ela é gigante. Seja qualquer time, pode falar aí, Atlético Goianiense que é lanterna. Lá no estado de Goiás, ele é grande, ele é gigante, tem uma torcida imensa e tem que ser respeitado. E o Campeonato Brasileiro tem essa particularidade, tem uma diferença de orçamento grande para alguns times, de alguns times para outros. Mas futebol não é futebol, é de camisa, é de tradição, sabe? Que faz com que você, Corinthians, joga em casa contra o Lanterna, ele era líder, jogou em casa contra o Lanterna, que era o Atlético Goianiense, e perdeu. Isso abre toda e qualquer possibilidade de título para todo mundo. E o Campeonato Brasileiro, por isso que eu sempre digo, nunca abram mão do Campeonato Brasileiro, porque ele é espetacular. Se o Grêmio vencesse hoje, daqui a pouco a gente fala do Grêmio, o Grêmio voltaria a 6 pontos, né? A ficar 6 pontos, estaria no páreo de novo, ainda que o Grêmio esteja olhando mesmo para quarta-feira, transmissão Fox Sports, direto da Arena do Grêmio.